E aí, pessoal, tudo certinho? Tá? Eu preparei aqui alguma revisão para a gente falar, só relembrar algumas coisas bem o básico assim, do que a gente estudou durante o ano, tá? Só para deixar vocês mais atualizados. Pessoal, a primeira coisa que a gente viu foi sobre célula, tá? E a gente viu que a célula tem dois tipos, tá? A eucarionte e a procarionte. Qual que é a grande diferença entre elas? Procarionte, ela é uma célula muito mais simples, tá? Ela não tem núcleo principal dela, tá? Não tem mitocôndria também, tem outros, tá? E tem o flagelo, tá? São células muito mais simples do que isso, tá bom? Já as eucariontes, são estruturas muito mais complexas, tem núcleo, mitocôndria e assim, complexo de Golgi, entre outras estruturas, tá bom? A gente viu que a célula animal e a célula vegetal são diferentes, tá? Tem algumas diferenças, tá? A principal delas é a parede celular. A célula animal, ela ela só tem a membrana celular, ela não tem a parede. Então, a célula animal, ela não é tão rígida, não é tão firme, tá? Ela é mais flexível. A célula vegetal, ela tem essa parede celular que deixa ela rígida, tá bom? Ela tem os cloroplastos, dentre eles, por exemplo, que produzem a clorofila que deixa elas verdes. Na célula animal a gente não tem cloroplastos, tá? E tem vacuolos grandes, tá? São um armazenamento de energia. No caso da célula animal, ela tem os centriolos e os vacuolos pequenininhos, tá? É uma grande diferença entre os dois tipos de célula. Bom, as demais aqui são todas iguais, tá? As demais características, complexo de Golgi, mitocôndria, citoplasma. Citoplasma é o líquido que contém, né? Que o líquido contém. Todas as demais características são comuns elas. O nucleolo tem em ambas, tá bom? A célula é a unidade básica do ser vivo, como a gente viu, porque ela consegue reproduzir em miniatura todas as funções que o ser vivo precisa para sobreviver, tá? Respiração, excreção, produção de energia, tudo isso a célula faz. Ela é a unidade básica, são os tijolinhos que compõem as estruturas dos seres vivos. As células formam os tecidos formam os órgãos formam o sistema, e o sistema forma o organismo vivo, tá? Então, nosso corpo, como a gente veio para frente, ele é dividido em vários sistemas. Cada sistema tem os órgãos, cada órgão tem um tipo determinado, um ou mais tipo de tecido. E cada tecido é formado por tijolinhos que são células, tá bom? Ok? Exemplo disso, nossa pele é formada por várias células. Essa pele forma os tecidos dela. Tem aqui tecido na nossa pele. Aí esses tecidos formam o que a gente chama de pele, que é um órgão. Esse órgão forma um sistema tegumentar, que forma a nossa pele, e vários sistemas do nosso corpo formam o nosso organismo, tá? Aí a gente começou a ver os sistemas do nosso corpo, tá bom? Primeiro deles, a gente viu o sistema digestório, né? Que é um sistema bem vasto, que começa com a nossa boca e termina no ânus, tá? Ela tem a boca, glândulas salivares, faringe, tá? Esôfago, fígado. O fígado é muito importante, ela é uma glândula, vesícula biliar. Tem o estômago, que faz a mistura dos alimentos com o suco gástrico. Nós temos o pâncreas, que produz também um suco, tá? Que é o suco pancreático. Daí depois vai para o intestino fino, tá? Que faz a digestão. A digestão ocorre em si no intestino fino, tá? Ou chama delgado. Por último, o intestino grosso, que o intestino grosso tem a função só de retirar a água, tá? E aí depois vai para o reto, que faz a passagem do intestino grosso para o ânus, a parte externa do nosso corpo, tá bom? Qual que é a função do sistema digestório? Quebrar os nutrientes em partes menores que possam ser absorvidos pelo nosso corpo, tá? Que possam ser... E aí o sangue distribui pelo nosso corpo e nossas células absorvem e transformam principalmente em energia, tá? Os sais minerais não têm essa função, mas é quebrar as grandes moléculas em partes menores que sejam nutrientes. A gente viu depois disso o sistema respiratório, que também começa com as fossas nasais aqui, certo? Mas é formado pela faringe, laringe, traqueia,
os bronquíolos nos pulmões, tá? E no final, aqui embaixo dos pulmões, nós temos o diafragma. O diafragma é uma bolsa que ela aumenta de volume e diminui de acordo com a respiração, tá? Quando a gente inspira, o diafragma, ele murcha, digamos, e quando a gente expira, ele infla, certo? Nos pulmões, nós temos as estruturas que são os bronquíolos, tá? E na ponta dos bronquíolos, nós temos os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares têm a função de injetar o gás oxigênio que a gente captou no sangue, tá? E retirar do sangue o gás carbônico que veio da respiração celular das células. Esse processo é chamado de hematose. Os alvéolos colocam o oxigênio no sangue e retiram o gás carbônico, tá bom? Depois a gente viu o sistema urinário. O sistema urinário, ele faz a filtração e a excreção, faz a filtração do sangue e o descarte desses resíduos, tá bom? Principais órgãos aqui, de forma bem resumida, o rim que faz a filtração, tá? Dentro dos rins nós temos os néfrons que fazem efetivamente a filtração, eles que formam os rins. Depois os rins, o líquido gerado é transmitido pelos uréteres até a bexiga isso é armazenado, quando atinge certo volume, é descartado através da uretra, tá bom? Tanto para o homem como para a mulher. A gente percebe que a uretra tem uma uretra bem mais curta para a mulher do que para o homem, tá bom? Beleza? A bexiga serve como armazenamento. Percebe que é um sistema muito similar do homem e da mulher. Mulher tem a bexiga um pouquinho menor na prática, tá? A gente viu o sistema circulatório, que ele faz a distribuição do sangue pelo corpo. Então, pode ver aqui que a gente tem muitas veias e artérias pelo corpo, tá? Pessoal, quem movimenta o sangue por essas veias e artérias é o sangue, pelo processo chamado sístole e diástole, tá? Uma contração do pulmão, ele expulsa o sangue do coração para o corpo, e o relaxamento do pulmão puxa esse sangue do corpo para o coração novamente. Então, ele funciona como uma grande bomba, tá? Na prática, o sangue que vem do coração, ele entra pelo átrio direito, tá? O átrio direito, vai para o ventrículo direito, é mandado para o pulmão, onde ele faz a hematose, né? Tá? Como a gente falou, ele recebe o oxigênio e solta gás carbônico. Aí depois ele volta para o coração pelo átrio esquerdo, vai para o ventrículo esquerdo e é mandado pelo corpo, tá? As artérias mandam o sangue do coração para o corpo e as veias trazem o sangue de novo para o coração. Um macete para guardar: veias vêm para o coração, tá? Então, as veias vêm para o coração, elas trazem o sangue. Capilares são as pequenas divisões das artérias pelo sangue, tá bom? Nós vimos o sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido em duas partes: sistema nervoso central e periféricos. Sistema nervoso periférico são os nervos que se distribuem pelo corpo a partir da nossa coluna vertebral e os gânglios também que se distribuem pelo corpo, tá? O sistema nervoso central é a parte mais importante do nosso corpo e a mais protegida. Eu esqueci de falar aqui. Essa região aqui no sistema respiratório, a região central, é a segunda parte mais protegida do corpo, que é a região da caixa torácica. Ela é repleta aqui de costelas que fazem a proteção desses órgãos que estão aqui dentro, não só do pulmão, coração e tudo mais, tá? Aqui, no caso do sistema nervoso central, a gente tem a parte mais protegida, que é o cérebro, tá? O encéfalo é a parte mais protegida do nosso corpo. O encéfalo é formado pelo cérebro, cerebelo e o bulbo, tá? Como a gente viu, eles são responsáveis por toda a captação de impulsos nervosos do nosso corpo. Além disso, nós temos aqui a medula espinhal, que ela vem pelo centro da nossa coluna espinhal, tá bom? Essa medula, ela que traz informação, leva e traz a informação do cérebro para o corpo e vice-versa, tá bom? No sistema nervoso central, nós temos 3 camadinhas, películas, que são as meninges que fazem a proteção,
tá? Que são isso, tá? Meningite é a inflamação dessas meninges. Meningite é uma doença muito importante, tá? Então, nós temos aqui o encéfalo, que é o cérebro, cerebelo e o bulbo, e a medula espinhal. Todos os impulsos nervosos do nosso corpo, ou seja, todas as sensações, visão, audição, tudo isso é gerenciado pelo nosso sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele controla o corpo inteiro. Tudo. Não tem um sistema que é mais importante, tudo funciona num conjunto. Mas o chefe, o que manda, é o sistema nervoso central, tá bom? A gente viu o sistema endócrino, tá? Que faz a questão das glândulas do nosso corpo. Nós temos várias glândulas, como, por exemplo, a hipófise no nosso corpo e o hipotálamo. A hipófise, ela controla todas as demais glândulas do nosso corpo, tá? Quais são as glândulas que tem no nosso corpo? A glândula pineal no cérebro, as tireoides aqui na região do pescoço, suprarrenais, que fazem produção de hormônios também. Todas as glândulas produzem hormônios, tá? Os testículos no homem produzem os hormônios masculinos. Os ovários na mulher produzem os hormônios femininos. Ambos os sexos têm também o pâncreas, o timo, a glândula tireoide, a gente falou, o fígado também é uma glândula, tá? Todas essas glândulas, cada um produz os hormônios adequados, tá bom? Todos eles são importantes, como, por exemplo, a insulina, muito importante, produzida pelo fígado, tá bom? Beleza? A gente viu o sistema tegumentar, basicamente é o que forma, por exemplo, a nossa pele, tá? Ele é composto aqui, a pele é formada por várias camadas, a pele é o órgão formado pelo sistema tegumentar. A gente viu que no caso da nossa pele, os sistemas tegumentares são várias camadas, a camada mais externa que a gente vê é a epiderme, abaixo nós temos a derme e bem abaixo nós temos a hipoderme, tá bom? Aqui a gente tem todas essas características. A gente tem aqui, ó, por exemplo, as glândulas sebáceas que produzem a gordura da nossa pele, elas estão embaixo, tá? A camada externa, o extrato córneo, geralmente é formado por células mortas. Tá? Mais abaixo nós temos artérias e veias, que elas fazem a irrigação desse sistema, a parte bem interna, tá bom? Nós vimos também que no sistema imunitário, que nós temos a diferença entre soro e vacina. A gente viu que nós temos os anticorpos fazem a proteção do nosso corpo e para eles fazer a proteção do nosso corpo, eles têm que estar treinados. E para estar treinados, eles precisam entrar em contato com o vírus, tá bom? Então, qual que é a lógica da vacina? A gente está falando tanto de vacina. Ela é usada na prevenção contra determinada doença, tá? Ela contém um antígeno inativado atenuado, ou seja, antígeno é qualquer substância que incentiva o nosso corpo a produzir determinado anticorpo. Antígeno incentiva a produzir anticorpo, tá? E faz uma imunização ativa. Então, a vacina vai ter um antígeno que vai incentivar o nosso corpo a produzir anticorpo. O soro, ele é utilizado na cura. O soro já contém o anticorpo produzido. Qual que é a lógica? É quando o nosso corpo é incapaz de produzir o anticorpo necessário, ou produz uma quantidade muito baixa. Aí você faz a utilização de soro. Muito utilizado, por exemplo, para quando a pessoa foi infectada por um veneno de cobra ou de aranha, né? Muito utilizado o soro, tá? Só para a gente colocar, tá bom? Continuando aqui. Nós vimos a visão, as partes do olho. A gente viu aqui que no caso da visão, nós temos a parte externa, que é a córnea, que é a camadinha mais externa do nosso corpo. Mais interna, nós temos a lente, também chamada de cristalino, tá bom? Ela que faz o filtro dos raios luminosos. A córnea, ela desvia os raios luminosos que chegam, tá? A retina, ela contém, lá no final do olho, nós temos toda essa região aqui é o cristalino, né? E lá no final do cristalino nós temos a retina, que é ela que contém as células sensíveis do nosso a luz, tá? Então, ela que faz, tá? Toda a retina, ela que contém que essa camadinha aqui, ela que faz a absorção, ela que dá sensibilidade para as coisas, tá bom?
E aqui no final nós temos o nervo óptico que leva essa informação lá para o cérebro. O cérebro gerencia. Nós vimos aqui na questão da audição, tá? Que a orelha, nós temos 3 partes, orelha externa, orelha média e orelha interna. A orelha externa é formada por um pavilhão auricular, que é toda essa região aqui da orelha que a gente vê, que é a parte que a gente vê que essa parte interna é chamada canal auditivo, tá? A orelha externa termina aqui onde tem o tímpano, tá? Depois do tímpano nós temos a orelha média. Dentro da orelha média a gente tem 3 ossinhos que são conectados ao tímpano. O martelo, a bigorna e o estribo, tá? Esses 3 ossinhos, eles fazem que o sinal sonoro captado pelo tímpano seja transmitido para a orelha interna, tá? Dentro da orelha interna nós temos a cóclea, tá? Ela tá ligada aos nervos ópticos, que ela faz a captação do som e leva esse sinal para o cérebro, tá bom? Beleza? Depois a gente viu o sistema esquelético de forma rápida, que a gente viu todos os ossos formados pelo nosso corpo, a gente viu que a gente tem cerca de 206 ossos. Tem pessoas que têm alguns ossos a mais. A parte mais protegida é o crânio, tá bom? E o maior osso do nosso corpo é o fêmur. Além de dar sustentação e locomoção, a proteção também, o sistema esquelético tem a função de armazenar sais minerais, também tem essa função. Tá? Proteção também, nosso cérebro aqui é a parte mais, o encéfalo é a parte mais protegida do nosso cérebro, tá? E aqui também a questão do nossa região da caixa torácica também é bastante protegida. Beleza? Depois disso, pessoal, a gente entrou na genética e a gente viu as teorias genéticas. As 3 principais delas são Lamarckismo, Darwinismo e o mendelismo, tá? O Lamarck falava da modificação dos seres por causa do ambiente, tá? E essas modificações eram passadas de geração para geração. E a gente usava o exemplo da girafa. Por que antes tinha girafas de pescoço curto e hoje a gente só conhece girafas de pescoço comprido? O Lamarck falava o seguinte, olha, começou a faltar alimento nas árvores baixas e aí as girafas foram esticando o pescoço, tá? Cada geração o tamanho do pescoço foi aumentando pouquinho, e ao longo de muitas gerações, o pescoço das girafas foi se tornando cada vez maior. A ideia do Lamarck é essa. Só que o darwinismo, daí tinha alguns problemas nessa teoria. Por exemplo, por essa teoria, se um ser tivesse o braço cortado, a perna cortada, o filho, o descendente, tinha que nascer sem aquele membro. E o que não ocorre. E aí veio o darwinismo e falou que você tem uma seleção natural dos mais aptos, tá? Por que não tem hoje girafas de pescoço curto? Porque ao longo dos anos, as girafas, a espécie de girafa que tinha pescoço curto não sobreviveu ao ambiente. Então, o menos hábil não sobrevive. Tá? A lei que o mais hábil sobrevive. Essa é a ideia do darwinismo, seleção natural. E aí o mendelismo falava, o Mendel ele propôs que as características, na verdade, eram passadas de geração para geração através de pequenas partículas chamadas de genes que compõem o DNA da pessoa. Tá? E aí, com uma mistura do darwinismo com o mendelismo, formou-se o neodarwinismo, que é a ideia de quê? Que são as duas coisas que influenciam. O ambiente influencia, quer dizer, o mais hábil vai sobreviver às condições de escassez de comida, frio, entre outras, falta de água, mas a questão genética também influencia, tá? Então, por que às vezes, assim, o filho não se parece tanto com os pais? E se parece com os avós? Porque as características são transmitidas através dos genes, tá? Então, girafas, pode ser que nasça uma girafa de pescoço curto. Por quê? Porque todas as girafas têm nos genes dela o gene que deixa que faz a girafa nascer com pescoço curto. Talvez alguma delas nasça com pescoço curto. Assim como cisne geralmente é branco, mas pode nascer um cisne preto. Tá bom? Essa é a ideia. Tá? Então, pelo Mendel, nós temos aqui nas nossas células, no caso do ser humano, 46 cromossomos. Esses cromossomos, eles são formados aqui em forma de X, no caso da mulher, e X e Y, no caso do homem. Esse formato, esses cromossomos são formados por pequenas partezinhas chamadas de DNA. Essa é a ideia, tá? E essas partezinhas do DNA, eu esqueci de colocar aqui, cada partezinha do DNA é chamada de gene.
O gene é um pedacinho que é responsável pelas características, tá? Por exemplo, tem um pedacinho no meu DNA que é responsável pela cor preta do cabelo. Outro pedacinho pela cor, que é responsável pela cor castanho nos meus olhos, tá? Alguns genes se manifestaram, como o gene do cabelo preto, do olho castanho. Outros genes não se manifestam. Por exemplo, eu possivelmente tenho no meu DNA o gene do olho azul. Ele não se manifestou, mas está lá. O meu filho pode nascer com o olho azul, tá bom? Beleza? Aí a gente falou do sistema reprodutor, tá? Sistema reprodutor feminino, ele é composto por ovário, tá? O ovário, o útero, a vagina e a vagina, tá? A parte externa é chamada, o órgão sexual em si é chamado pudendo feminino, tá? A parte externa que a gente só vê os lábios, são dobras de pele. Se a gente olhar a parte interna, ele é formado, o ovário tem o formato de uma pera de ponta cabeça, tá? Ligados a ele, nós temos a tuba uterina e os ovários. Os ovários são glândulas que produzem os hormônios femininos e produzem também o óvulo, que é a célula reprodutiva feminina, tá? E aqui a gente percebe, nós temos aqui os ovários ligados às tubas uterinas e o útero. São 2 ovários, 2 tubas uterinas e útero, tá? Aqui no final do útero nós temos o colo do útero e a vagina, tá? Pessoal, o que acontece durante o ciclo menstrual feminino? Nós temos uma variação dele, tá? O óvulo é produzido no ovário, se desloca durante o período pré-menstrual, ele começa a se deslocar pela tuba uterina, tá bom? E aí você tem um grande nível do hormônio chamado progesterona. Durante o ciclo menstrual, o que vai acontecer? Aqui, o óvulo chegou no útero, tá? Aí, como ele está, digamos, maduro, uma camada interna do útero chamado de endométrio começa a descamar, e aí você tem a liberação dessa camada, também com uma certa quantidade de sangue, que é chamado de menstruação. Essa liberação é chamada menstruação. Após o período de menstruação, nós temos aqui que o amadurecimento do óvulo dentro do ovário volta a acontecer, tá? E aí você tem, para isso, você tem a recuperação do útero, que é por meio da liberação do hormônio estrogênio, tá bom? Pessoal, aqui, quando ocorre a fecundação. Quando ocorre a fecundação, como que você passa? Tá? O ocito, tá? Que é liberado pelo óvulo, ele é liberado pelo ovário, tá? Se ele entrar em contato com os espermatozoides, que são as células reprodutivas masculinas, perdão, você pode ter a fecundação. Aí você tem, ocorrendo a fecundação, você tem o núcleo ovo, que depois gera um zigoto, tá? O espermatozoide e o óvulo se fundem, tá? No zigoto vai tendo multiplicação celular, formando as células, até enquanto esse zigoto se desloca pela tuba uterina até chegar aqui ao útero. Isso leva cerca de algumas horas, tá? Cerca de 72 horas depois da fecundação, esse óvulo já está no útero. Beleza? Aí, depois disso, passam-se 42 semanas, tá? Certo? Não, desculpa, 36, na verdade, 34 a 42 semanas, ao qual ocorre a gestação do feto no óvulo, tá? O normal é 36 semanas, mas esse período pode variar de 34 até 42, tá? Acaso, tá bom? Pessoal, e por último a gente viu o sistema masculino, tá? No sistema masculino a gente tem que nós temos aqui o testículo, que é o órgão, a célula exócrina, a glândula exócrina masculina, que produz os hormônios masculinos e produz também o espermatozoide, tá? Nós temos o pênis, que é o órgão sexual masculino, a uretra dentro do pênis, que faz a transmissão tanto
do sêmen, tá? Quanto da urina, que é excretada. O sêmen, ela é uma junção do espermatozoide, que foi produzido pelo testículo, e o líquido seminal, também produzido pela vesícula seminal e pela próstata, ok? Como que acontece? Você tem a produção dos espermatozoides no testículo, depois eles são armazenados até o amadurecimento do lipidídimo, depois de amadurecidos, eles sobem pelo canal deferente até a próstata e a vesícula seminal, onde se unem ao sêmen. Tá? Qual que é a lógica, qual que é a função do sêmen? Nutrir e aumentar a mobilidade dos espermatozoides, tá bom? Então, olha, pessoal, minha revisão rápida era isso. Eu sei que é bastante coisa, mas é só para vocês relembrarem, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato, não pode ficar dúvida, tá bom? Então, olha, por hoje era isso. Um grande abraço, tá, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato. Tchau, tchau.